Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago, de Matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? E sempre quando a gente vem no início da aula, a gente dá aqueles recados, né? Principalmente de como é que está o nosso formato, de como é que as nossas aulas estão nesse momento, para que você fique ciente de como é que essas aulas estão sendo montadas agora, mas que é muito importante a sua participação, a sua interação, tanto você estudante, quanto você colega professor, colega professora, para que a gente consiga fazer a aula cada vez melhor, tá certo? Essa aula, se você está assistindo ao vivo agora, em breve ela estará no nosso canal no YouTube e você pode rever a aula, fazer os comentários e muitas das atividades que a gente vai propor aqui é necessário que você comente com o seu professor e comente conosco também, né? Na aula anterior, eu até trouxe aqui uma resposta a uma dúvida de um estudante que comentou lá em uma das nossas aulas no nosso canal, tá certo? Então, a gente sempre também traz nesse início alguns recados de como é a maneira que a gente aborda, na maioria das vezes, os conteúdos matemáticos, né? Porque eu gosto sempre de lembrar que a gente dá uma ênfase muito grande, ou seja, a gente dá muito cartaz às técnicas e aos cálculos em matemática, mas a gente precisa saber que esses cálculos e essas técnicas, eles são consequência de ideias, de problemas a serem resolvidos, né? E quando eu falo problemas, não necessariamente são aqueles probleminhas do livro de matemática, né? Eu estou falando a matemática como uma ferramenta para solucionar problemas do nosso dia a dia, tá certo? Então, como eu disse, essa é uma aula que ela compõe um bloco de outras aulas e hoje a gente vai fazer a finalização do que a gente iniciou na aula anterior, tá certo? Então, a ideia que a gente vai trabalhar aqui são os conceitos matemáticos e eu queria que você prestasse bem atenção, vai lá no canal, no nosso canal do YouTube, revê a aula, comenta, tira dúvida com a gente, fala com seu professor, com seus colegas, para que a gente consiga fazer a aula cada vez melhor, né? Como eu disse anteriormente, essa é uma aula digital, onde você pode participar por diversos meios tecnológicos, tá certo? No momento estamos apenas com o comentário lá no YouTube, mas em breve teremos novidades de como essa interação vai ocorrer, ok? Então vamos lá, né? Então a gente já comentou aqui, já comentei agora no início e de outras vezes, que o conceito matemático ele é muito importante ser debatido, ser exemplificado, e alguns você consegue fazer essa interação com coisas do dia a dia, do cotidiano, de maneira mais simples. Existem outros que têm um grau de dificuldade maior. Quando eu digo grau de dificuldade, é apenas porque são ferramentas, são ideias matemáticas que elas têm uma dificuldade maior de serem vistas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá certo? Que é um pouco do tema que nós estamos trabalhando nessa semana, né? A gente começou na aula anterior a falar de multiplicação de fatores iguais, ou seja, quando eu tenho multiplicações onde o fator é sempre igual, né? Nós trabalhamos um exemplo na aula anterior, onde a gente tinha sempre o dobro do dobro do dobro. Então, a gente tinha uma multiplicação onde os fatores eram sempre o número 2. E a gente viu que aquela multiplicação com muitos fatores 2 poderia ser escrita de uma outra forma, poderia ser representada de uma outra forma. Hoje a gente vai, na primeira parte da aula, relembrar alguma dessas coisas e da metade para o final a gente vai ver que vamos fazer o caminho contrário, né? A gente vai ver que nas operações matemáticas, sejam elas quais forem, a gente vai ver que toda operação matemática tem uma que faz e a outra que desfaz, tá certo? São as chamadas operações inversas. Na matemática, só existe uma operação se existir a sua inversa. A gente vai exemplificar isso mais à frente, tá certo? Então, como eu disse, essa aula ela tem um formato digital e nessas apresentações eu estou usando para todas as animações, imagens, os elementos do Canva e o avatar do Bitmoji, tá certo? Então, relembrando, essa aula, se você estiver assistindo ao vivo agora, ou pelo celular, pelo computador, pela TV, em breve ela vai estar lá no nosso canal no YouTube e é por lá que você mantém o contato conosco nesse momento, tá certo? Diversas situações da aula, se ficar com dúvida, escreve lá, que será um prazer tirar sua dúvida, tá certo? E aproveita para observar lá o nosso canal, aquela historinha de sempre, né? Ou seja, se inscreve,
coloca lá as notificações e dá uma olhada em todas as aulas que nós temos lá na nossa playlist, tá certo? Já estamos com quase 5.000 inscritos no nosso canal. Então vamos começar, né? Então, como eu disse anteriormente, a gente vai trabalhar o conceito matemático na aula e esse conceito ele precisa ser debatido, precisa ser totalmente destrinchado para a gente compreender todos os detalhes dele, né? E se complementa a ideia que eu trago aqui, o que seu professor, a sua professora vai fazer em sala de aula, né? Ou seja, vai pegar essas ideias, essas noções que nós trabalhamos nas aulas digitais e faz o complemento na sua aula, tá certo? Se você está vendo remotamente ainda, se você está presencial, tá certo? Então vamos lá, né? Então na aula passada, vou mostrar algumas imagens aqui do que a gente fez, ou seja, aquelas letrinhas ali organizadas, elas são maneiras da gente representar uma operação que a gente aprendeu, né? Que é a operação de potenciação. A gente viu que a potenciação é uma operação matemática que ela pode ser descrita como uma multiplicação de fatores iguais, que foi o tema que eu usei na aula anterior, né? Ou seja, o tema da aula anterior foi a multiplicação de fatores iguais. E a gente viu que diversas vezes você multiplicar muitos fatores iguais, você fica com um número muito grande e você passa a representar de uma forma mais resumida, que é a da potenciação, né? Então tem os elementos que compõem aquela notação que eu estou chamando ali na imagem, né? Que você vai ter a base, o expoente, a potência e a operação de potenciação, tá certo? Mas eu diria que o mais importante não é nem você se referir a esses nomes. É lógico que na sequência o colega professor, professora aí, ele vai te dar algumas orientações desses elementos da potenciação. Mas a ideia que a gente vai trabalhar aqui é mais o conceito, a ideia, né? Então, veja que o que a gente fez na aula anterior foi trabalhar um pouco aquela imagem de que uma bolinha ela se transformava em duas se transformavam em quatro. Eu apresentei no final da aula aquela ideia de você pegar uma bolinha, transformar em três transforma em nove em 27 e assim segue, né, que está aparecendo ali. Então a gente percebe que sempre que a gente precisar representar uma multiplicação muito grande que tem apenas fatores iguais, a gente vai começar a utilizar o que a gente conhece como as propriedades da potenciação. E acabou de aparecer aqui aquilo que a gente falou bem no finalzinho, ou seja, se eu fizer o contrário da potenciação, qual é a operação que eu estou fazendo, né? Ou seja, é a chamada radiciação, tá certo? Que é o que a gente vai trabalhar um pouco na nossa aula de hoje, tá certo? Então vamos aqui para a tela para a gente observar o seguinte. Eu tenho ali, né, B é igual a P. O que seria isso, né? Se você está pegando essa aula agora, procura lá no nosso canal a aula anterior, que eu chamei de multiplicação de fatores iguais, que você vai compreender bem o que significa cada uma dessa letrinha aí, qual é a função dela, né? É sempre bom lembrar que eu já falei isso em aulas anteriores, não existe letra na matemática de maneira solta. A letra na matemática, ela está representando alguma coisa, tá certo? E as letras que eu utilizei aí foi para fazer referência ao que elas representam na operação de potenciação, né? A base, o expoente e a potência, tá certo? Então, para a gente relembrar um pouco das propriedades que dão a noção de potenciação, eu trago o seguinte, a gente conhece muito o Google, né? Mas a explicação do porquê do nome Google, é uma explicação de um número matemático, né? Ou seja, o chamado número Google. O número Google é um número muito grande e na época que inventaram a Google era justamente isso, para dar a ideia de ser um site, né? Era um site unicamente de busca de coisas na internet e esse número Google para representar que ele fazia muitas buscas mais rápido do que os seus concorrentes, tá certo? Então esse número Google, como é que a gente consegue representá-lo na forma de potenciação? Já que eu acabei de dizer que o número Google, que é o número que dá origem ao nome Google, ele é um número muito grande. Mas a gente vai ver que ele é um número muito grande da seguinte forma, né? Ele é 1 seguido de 100 zeros. Esse é chamado número Google. Como é que eu represento esse número aí em forma de potenciação? A gente vai ver que a potenciação, além de representar a multiplicação de fatores iguais, ela pode representar números muito grandes de uma maneira mais
resumida, uma maneira mais simples de você escrever, contanto que você conheça como é que foi feita essa conversão, tá certo? Que é o que a gente chama em matemática de notação científica, tá bom? Então esse número Google aí, eu observei que ele tem 100 números zeros, não é? Ou seja, como é que eu vou fazer isso daí? Então a gente vai ver que essa quantidade de coisas iguais que se repetem, elas vão dar origem, elas vão caracterizar um dos elementos da potenciação, né? Então o que acontece é o seguinte, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000, então você observa que sempre que você multiplica por 10, você vai tendo mais um zero, né? Então nesse caso aí, se eu fizer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 100 vezes, eu vou ter aquele número, o chamado número Google. Então perceba que eu representar o número Google como multiplicação de 10 é justamente aquilo que eu trouxe na aula anterior e que eu falei no início, né? Ou seja, quando eu tenho uma multiplicação onde os fatores são sempre iguais, eu vou ter como representar essa multiplicação só com fatores iguais através de uma potenciação. Nesse caso aqui, observe que eu tenho só fatores 10. Então isso é o pré-requisito para que eu possa representar esse número como uma potenciação, tá certo? Então veja, quando a gente tem só fatores iguais, lembra que eu falei anteriormente que o número de vezes que algo está se repetindo é uma informação importantíssima para a operação de potenciação, né? No caso aqui, observe que eu tenho o número 10 multiplicado por ele mesmo 100 vezes, que eu coloquei ali embaixo. Então é o 10 vezes 10, 100 vezes. Então dessa forma, como é que eu escrevo na forma de potenciação, tá certo? Faz a representação de outras situações, levando em consideração o que eu fiz aqui, tá certo? Se você estiver vendo pelo YouTube, vê com calma o que eu vou fazer agora, volta se for necessário e perceba que eu quero representar toda essa multiplicação de fatores 10, de números 10, ou seja, aquele número Google na forma de potenciação. Então, como é que a gente vai fazer isso? Você pode começar por diversas partes da potenciação. Eu aconselho você começar pela base, né? O que é a base na potenciação? É justamente aquele número que está sendo multiplicado por ele mesmo, que a gente vai colocar ali na base, né? Então, no caso aqui, o 10 sendo multiplicado por ele mesmo, a gente vai elencar o 10 como sendo a base dessa potenciação. O outro elemento que a gente vai representar é o expoente, né? O que é que o expoente representa? O expoente ele representa o número de vezes que aquele fator está sendo multiplicado por ele mesmo. Então, como a gente viu anteriormente, eu tenho o 10 sendo multiplicado pelo próprio 10 100 vezes. Então, aquele expoente ali, ele representa o número de vezes que essa multiplicação está sendo realizada. E a gente tem como resultado a chamada potência, ou seja, a potência é o resultado daquela multiplicação de fatores iguais, tá certo? Então, eu acho que é importante, principalmente para quem está vendo pela primeira vez, voltar um pouco e compreender como foi que eu fiz passo a passo, né? Por que a base foi 10, por que o expoente é 100 e por que a potência foi aquele número que é o Google, tá certo? Sempre será dessa forma. A gente vai ver outros exemplos na aula que também segue essa lógica, tá certo? Então eu diria que o principal dessa primeira parte da aula é você olhar um número como multiplicação de fatores iguais e escrever como uma potenciação, tá certo? Ou seja, tudo aquilo que eu fiz anteriormente, o que está em destaque aqui em vermelho é o que a gente chama de escrever o número como uma potenciação, né? Então eu tenho 10 elevado a 100, observe que eu usei a palavra elevado. A gente usa esse termo, essa palavra elevado, para se referir ao expoente. Então, nesse caso aqui, eu tenho 10 elevado a 100. Ou seja, é o 10 multiplicado por ele mesmo 100 vezes, tá certo? E se eu quiser o resultado dessa operação, dessa conta, eu tenho aqui, que no caso é o número Google, tá bom? Então, a gente percebe que essas são maneiras da gente escrever esses números e a gente vai perceber que dessa forma eu consigo representar esse número que muitas vezes são multiplicações de muitos fatores, tá certo? Então voltando aqui para a gente
discutir um pouco o que é essa passagem da aula agora, né? O que é que a gente vai fazer? Que a gente ainda observou que na aula passada eu chamei a atenção para a seguinte situação. Cada operação matemática tem uma que faz e a outra que desfaz. Ou seja, se até agora eu mostrei que multiplicando fatores iguais eu chego a uma operação que é a chamada potenciação, o que seria eu fazer o contrário, né? Naquele exemplo do Google lá, o número Google, seria partindo do número Google, qual é o número que é a base? Isso é muito importante, mas eu deixo isso como sugestão para ser trabalhado em sala de aula. Mas basicamente você vai fazer o contrário do que eu fiz aqui. Como eu vou fazer agora uma que é partindo da operação inversa da potenciação, chegar na potenciação. Fica como sugestão fazer o contrário, né? Então em matemática é muito importante você saber fazer indo e voltando, tá certo? Então vamos aqui na tela ver o seguinte. Então se eu tenho a operação inversa da potenciação, eu chamo de radiciação, tá certo? Aquele meu avatar ali com dúvida, eu estou colocando aí porque geralmente é muito delicada essa volta. Muitas vezes a gente percebe que os estudantes conseguem progredir a ideia da sair da multiplicação e ir para a potenciação, mas quando a gente precisa fazer o caminho inverso, a gente percebe que algumas situações criam dificuldades para essa compreensão. Mas eu queria que você entendesse basicamente isso, que quando você faz a multiplicação de fatores iguais, você chega na potenciação. E se você faz o contrário, você tem o que a gente chama de radiciação. Nessa tela, eu estou colocando aqui, ó, 3 com um certo expoente, que eu coloquei uma interrogação, dá 6.561. Que número é aquele? Observe que na imagem abaixo, 3 elevado à oitava é 6.561. Para e pensa antes de olhar para o lado de cá do que está destacado em verde. 3 elevado à oitava significa que eu multipliquei o 3 vezes 3 vezes 3. Eu fiz isso 8 vezes. O resultado que eu vou obter é aquele dali. O que está em destaque aqui é a radiciação. Provavelmente você já escutou a palavra, o termo raiz quadrada, né? Ou seja, raiz quadrada é fazendo referência a um determinado tipo de radiciação. Muitas vezes a gente pensa que só existe a raiz quadrada. Não, existe a radiciação e dependendo do que eu estou mostrando, eu vou ter uma raiz quadrada ou uma raiz cúbica, uma raiz quarta, ou seja, eu tenho várias maneiras. Então eu gosto sempre de apresentar nesse primeiro momento todos os possíveis tipos de raiz, né, que a gente chama raiz quadrada, cúbica, quarta, que você consegue compreender melhor ao invés de começar exclusivamente pela raiz quadrada, tá certo? Então eu estou dizendo o seguinte, vamos com calma, porque essa passagem contrária, ela precisa ser feita com muita calma. Então eu aconselho você, quando estiver fazendo bem as potenciações, não ter mais dificuldade de observar uma multiplicação de fatores iguais e escrevê-la como uma potenciação, para só em seguida você ir para a radiciação, tá certo? Ou seja, desse passo em diante, a sugestão é que você tenha compreendido muito bem a operação de radiciação, tá certo? A gente pode até fazer um paralelo com as outras operações. Muitas vezes a dificuldade na adição é muito pequena, mas a dificuldade em subtração é maior. A dificuldade em multiplicação é menor do que a dificuldade que tem em divisão. Então você percebe que muitas vezes essa que teve um grau de dificuldade maior é justamente porque a passagem inversa ela deixa algumas lacunas na sua compreensão. Então por isso que eu digo que vamos fazer passo a passo para você compreender, tá certo? Então, como toda operação matemática, ela tem uma inversa, uma que faz o contrário, a potenciação tem como operação inversa a radiciação. Consequentemente, a radiciação tem como operação inversa a potenciação, tá certo? Então, veja, vamos observar bem esse exemplo aqui. Eu acho que a passagem de potenciação para radiciação e de radiciação para potenciação, você pode se concentrar nesse exemplo aqui, tá certo? Mais uma vez, quando a aula estiver no YouTube, vê com calma, a partir desse ponto, volta, porque o que eu estou fazendo é o seguinte, ó, eu estou ilustrando com aquelas bolinhas vermelhas ali, que uma bolinha viram 3, 3 viram 27,
27 viram 81, a animação para ali. Mas se eu fosse continuando, né, lembrando aquele exemplo da aula anterior, que era o dobro de cada bolinha, aqui eu estou pegando o triplo. Então, se eu estou pegando o triplo, observe que nas multiplicações que eu tenho ali, são sempre multiplicações de fator 3, ou seja, sempre tomando o triplo do triplo do triplo, não é? Então, se eu fizer isso 2 vezes, observe que eu vou ter 9 pontinhos vermelhos. Ó. 1, 2, 9 pontinhos vermelhos. Se eu fizer isso 3 vezes, ou seja, andar essa animação em 3 etapas, eu vou ter 27. Observe que o número que está aparecendo ali no expoente do número 3 é justamente o número de vezes que eu estou fazendo essa multiplicação. E aí eu tenho o resultado, tá certo? Então, essa imagem que eu estou colocando aí, eu quero que você preste bem atenção. Lembra que eu disse? Vamos olhar com calma a ida e a volta. No caso da ida, é o seguinte, aquele 9 representa 9 pontinhos vermelhos daquela animação. O 9 é 3 vezes 3, que pode ser representado por 3 com o expoente 2, como tem na primeira ali. Como seria o contrário dessa representação? Como seria pensar o contrário? Ou seja, seria representar daquela forma. Observe que todos os elementos que eu tenho na potenciação aparecem aqui na radiciação. Ou seja, eu tenho o 3, que é a base, eu tenho o 2, que é o expoente, e eu tenho o 9, que é a potência. Quando a gente vai ver a seguinte, observe a mesma lógica. Eu estou fazendo meio que um apelo visual para você entender o que é cada elemento em cada posição, mas você compreendendo como é a lógica matemática da operação. Nesse outro aí, ó, eu tenho 27, que é 3 vezes 3 vezes 3, que eu posso representar como 3 com o expoente 3, e observe como é que eu represento isso na radiciação, ou seja, fazendo o contrário. Eu tenho 3, que é a base da potenciação, aqui no caso é a potência, eu tenho 27, que está ali, o expoente 3, que é o índice, né? Daqui a pouco eu vou dizer o que é cada um desses elementos, o nome de cada um. Então, eu diria que essa animação que vai do 3 vezes 3 até esse 3 vezes 3, 8 vezes, e você observando a forma de radiciação, eu diria que é um excelente primeiro exemplo para você compreender essa ida e volta, potenciação e radiciação. Então, observe que apele aí para a imagem visual, qual seria o próximo? Ou seja, quando eu passar para o próximo, observe que o 3 vai continuar igual como o anterior. O 27 vai virar 81 e aquele 3 vai virar o 4. Então, observe que é isso daí. Se eu for para o próximo, o que é que vai acontecer? O 3 permanece igual, o 81 vai virar 243 e o 4 vai virar o 5. E se eu continuar, então, perceba que o que eu estou fazendo da passagem de um para o outro é compreender como é que uma potenciação vira uma radiciação e uma radiciação vira uma potenciação, tá certo? Antes de aparecer isso daí, eu botei calma, porque é justamente a ideia de que você precisa ver passo a passo. Quem está vendo pela primeira vez, provavelmente compreende a ida da potenciação, mas e essa volta, como é que fica, né? Então, eu aconselho você fazer pausadamente cada uma dessas passagens aí, tá certo? Então, eu coloquei com esse exemplo aí e você pode ter essa representação. Então, voltando aqui, perceba que o que eu estou chamando de notação nas aulas é sempre uma maneira de representar aquela operação matemática. No caso aqui, a notação, vamos ver aqui como é que fica essa notação. Veja, a notação na potenciação, eu também usei letras aí, lembrando que as letras na matemática soltas não representam nada, aqui elas têm a sua representação com a indicação do que elas informam em cada uma delas, tá certo? Então vamos lá. Aquele izinho ali, ó, que ficou, por exemplo, nesse raiz oitava de 243, esse 8, ele é chamado de índice. Eu tenho, por exemplo, aquele R que está dentro do radical, é o radicando, né? Então, cada elemento desses aí, ó, a raiz, só que, como eu disse anteriormente, o nome não nos diz muita coisa, e sim a função que ele tem dentro da operação, tá certo? Então, a notação
tanto da potenciação quanto da radiciação, elas são importantes porque são maneiras universais de se escrever matemática, né? A matemática como uma linguagem universal. E esse símbolo aí é chamado de radical. Então temos a notação, tá certo? O nome de cada um deles, o índice, o radicando, a gente tem como resultado, né? Ou seja, se eu fosse fazer isso como conta, a gente tem a raiz. Muitas vezes a gente pergunta assim, raiz, por que raiz? Você vai compreender muito bem quando a gente for falar de soluções de equações. A gente chama raiz por esse sentido aí, tá certo? O radical é aquele símbolo aí, tá bom? Então, nessa parte final aqui, eu queria chamar a atenção mais uma vez para essa relação de cada operação matemática, você poder obter a sua operação inversa, no caso da potenciação e da radiciação. Os nomes, muitas vezes, você vai perceber que esses nomes, eles aparecem na radiciação e na potenciação, só que não fica muito claro qual é a sua origem, de onde é que ele vem, tá certo? Vamos tentar compreender nessa parte final da aula aqui. Então, veja, o que eu vou fazer aí é simplesmente olhar esses quadrados, eu estou olhando o quadrado maior e os quadrados internos que compõem, e eu vou observar o seguinte, olha, observe que esse quadrado aí maior, que ele é composto por 4 quadrados menores, observe que em cada lado eu tenho 2 tracinhos, ou seja, 2 lados de cada um daqueles quadrados ali. Então, se eu observar isso na figura como um todo, você vai observar que todos os lados são compostos de 2 lados dos quadrados menores, tá certo? E o que é que a gente vai tentar fazer aí? A gente vai relacionar cada um desses elementos aí, ou seja, eu já verifiquei que todos os lados desse quadrado maior tem 2 lados dos quadrados menores, e a gente vai tentar relacionar o número de lados dos quadrados menores com a quantidade de quadrados que tem nessa imagem aí, tá certo? Então eu tenho aqui, para 2 lados em cada um, eu vou ter 4 quadrados ao todo, tá certo? Então vamos imaginar que eu não soubesse quantos quadrados menores tem dentro, mas eu soubesse que cada lado dele tem 2 lados de quadrados menores. É um pouco uma maneira da gente explicar a radiciação, ou seja, eu tenho 2 lados em cada um deles, eu tenho um total de 4. E se eu tivesse o contrário, se eu soubesse que tem 4 quadrados ao todo, quantos lados de quadrados menores eu teria? Se eu aplicasse a operação inversa, eu iria descobrir que esse daí teriam 2 lados, tá certo? Então, toda vez que a gente tiver uma raiz e tiver um 2 ali, a gente vai se referir à raiz quadrada, porque a explicação para esse exemplo que eu dei aí é uma explicação geométrica que vem de um quadrado. De maneira parecida, a gente vai perceber que quando eu tenho não necessariamente um quadrado, mas quando eu tenho outros elementos, a gente vai perceber que o nome também influencia, tá certo? Só uma observação que a raiz quadrada, ou seja, aquela que tem o índice 2, ela é a única em que eu posso representar sem o número. Então, se você vê sem o índice aqui, é porque a gente está fazendo referência a uma raiz quadrada. Caso contrário, raiz com índice 3 tem que ter, raiz com índice 4, raiz com índice 7, só o 2 que a gente tem como uma exceção para não colocar, tá certo? Então, como atividade, tenta fazer o mesmo do que eu fiz com o quadrado, 2 lados, 2 em cada lado, um total de 4 quadrados, tenta fazer parecido com o quadrado de 3 lados em cada um deles, com um total de 9. Escreve para a gente lá qual foi a resposta que você encontrou, tá certo? E a outra que você... E estou colocando outros exemplos com 3, com 4, tenta fazer. Mas tenta aí usar a ordem, tá certo? Começa com 3, depois vai para 4, 5, e aí fica o seu critério. A outra coisa é, se eu fizer a mesma coisa que eu fiz com o quadrado, usando um cubo, ou seja, um cubo onde ele tem sempre 2 lados em cada uma das suas arestas. Quantos cubos tem ao total, né? Ou seja, eu tenho um total de 8 cubos nessa imagem aí. Se eu apresento como operação inversa, eu vou observar, né? Ou seja, 2 lados em cada uma das arestas, eu tenho um total de 8 cubos. Se eu tivesse 8 cubos, como é que eu faço para descobrir quantos lados em cada aresta? Era só aplicar a operação inversa, tá certo?
Tanto é que essa raiz com 3 a gente chama de raiz cúbica, porque a explicação dela vem através de uma representação geométrica de um cubo, tá certo? Então, raiz quadrada, raiz cúbica são as únicas que têm nome específico. Se for 4, 5, você diz raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim segue. As únicas que têm nomes exclusivos são as raízes quadradas e as raízes cúbicas, porque geometricamente elas podem explicar algumas situações. Fazendo a mesma coisa que eu fiz com aquele cubinho com 2 em cada lado, tenta fazer aí com 3 e escreve para a gente também nos comentários. Se você conseguir, esse daí tem 1, 2, 3, 4, 5, tenta fazer a mesma coisa com ele, tá certo? Ou seja, o que a gente vai encerrar agora é mostrando que esse resumo que eu tenho aí na tela é simplesmente o que a gente trabalhou nas últimas aulas, né? Ou seja, eu tenho a potenciação e o que eu faço de contrário, eu acho a radiciação, tá certo? E esses elementos, eles podem ser vistos e explicados geometricamente. Ok, pessoal? Muitíssimo obrigado. Procura lá essa aula no YouTube, escreve para a gente qualquer dúvida que você tiver. Será um prazer respondê-los, ok? Tchau, tchau e até a próxima.